Olá, eu sou o Rui Alves de Sousa e nunca tinha visto o Quinto Elemento. Big bada boom. Big, bada big boom. O filme de ficção científica lançado em 1997, realizado por Luc Besson, que envolve os 4 elementos mais um, que é Milla Jovovich. Bruce Willis é a pessoa que vai tentar salvar o mundo, num filme que marcou a década de 90 e que não saiu dela, continuamos a ouvir falar dele ao longo dos anos. Quem também ainda não tinha visto este filme é o Pedro Guilherme, jornalista da Antena 1, a pessoa que traz as notícias durante as madrugadas e com quem eu falei muito sobre cinema nas madrugadas. Esta conversa vai ter spoilers, portanto, se ainda não viram o filme, vão ver. Pedro, obrigado, antes de mais. Obrigado eu, aliás... Foi imperdoável nunca ter visto o Quinto Elemento e foi precisamente numa das conversas que tivemos durante a madrugada, o Rui como animador, eu como jornalista, surgiu a propósito a conversa do filme no Quinto Elemento e eu confesso que nunca tinha ouvido, nem sequer tinha ouvido falar do filme. Não sei se é uma grande falha, se não... Mas portanto, ou seja... É que para mim é um filme que fui ouvindo falar de vez em quando, mas a ti nunca houve nenhuma referência, nem a Milla Jovovich com aquele cabelo ruivo e as ligaduras? Não, de todo. Aliás, foi depois de ver o filme é que fui ler um bocadinho mais sobre, por exemplo, a Milla Jovovich, é que depois percebi que fez outros filmes antes e depois do Quinto Elemento. Aliás, um que ela fez antes, que foi Lagoa Azul, que é tenho uma história muito engraçada, que foi um dos primeiros filmes que vi no quinto ano em Educação Moral e Religiosa Cristã. Dá-se lá a saber porquê, mas pronto, nunca tinha ouvido falar. Outra nota curiosa foi que depois de ter visto o filme, até falei com os meus pais, olha, vou gravar um podcast, fui convidado para um podcast em que implicava ver o filme O Quinto Elemento, e o meu pai disse, com o Bruce Willis. Nunca tinhas visto? Eu, não, nunca tinha visto. Portanto, sim. Parece que é um filme que deu mesmo muito que falar nos anos 90, mas gostava mesmo de saber, porque percebi que tu gostaste do filme, não foi? Gostei. Não sabia rigorosamente nada sobre ele, a não ser o que nós tínhamos falado, que valia a pena. E então fui completamente ao desconhecido e adorei bastante. E logo uma das coisas que me chamou a atenção, até porque filmes de ficção científica eu gosto bastante de ver. Sim. Um dos filmes que eu mais gosto, e se estiver a dar na televisão, ponho-me a ver, nem que seja a meio, é o Blade Runner. Ok. E logo uma das coisas que achei piada é, isto parece o Blade Runner, mas mais vivo, mais colorido. Mais frenético, exatamente. Foi logo uma das primeiras coisas que me veio à cabeça ao ver o Quinto Elemento. E vai saber, à medida que fui vendo o filme, sim, percebi que era um bocado a antítese do Blade Runner, em vários sentidos. Eu até me fez um bocado mais lembrar a história em si, o Star Wars, porque é muito aquela jornada que tem um propósito muito definido, não é? E o filme começa muito bem, eu gosto muito daquele início, que é um bocado... Se tu pensares bem, quando acabas de ver o filme, pensas que aquilo é um bocado inútil, porque eles dão-te aquela informação depois também, a cena daquele segredo passar dos padres, mas aquilo está giro. Sim, até porque, se formos a ver, começa e acaba exatamente no mesmo sítio, portanto, numa espécie de sarcófago, algures no deserto, e então acaba por ser ali um anel muito engraçado. Outro filme que me fez lembrar a parte de haver um professor estar a fazer o que parecem ser, não são escavações, mas está ali a investigar os desenhos, fez lembrar o filme que até tinha visto há pouco tempo também, que é o Exorcista, também começa exatamente assim, no meio do deserto, e pronto, chamou-me logo a atenção. E foi algum dos filmes que me lembrei na altura. Por acaso, essa cena fez-me lembrar os Salteadores da Arca Perdida, naquela sequência em que o Indiana Jones e o tipo que está com ele, que agora não me lembro o nome, estão encurralados numa coisa subterrânea, que depois que o Quinto Elemento tem uma coisa igual, que é a questão do sol depois começar a aparecer e aquilo faz ali o reflexo da coisita que eles têm na mão.
Exatamente, sim. E outra parte engraçada. E é aí que começa a haver a diferença para outros filmes de ficção científica, ou, por exemplo, em filmes mais dramáticos. Neste nota-se que é mais ligeiro e mais comédia. Logo numa das primeiras cenas em que o professor está ali a tentar decifrar os desenhos e está ali uma criança com uma espécie de espelho iluminar e está sempre a adormecer e o professor está sempre a gritar Aziz, a luz, Aziz, a luz. E há o outro tipo que está a marcar as vezes que ele já disse. Exatamente, portanto é um processo que já estão ali há bastante tempo a tentar decifrar o que está ali. E então começo a perceber-me que não era bem um filme dramático ou mais pesado. Foi a partir daí que comecei a perceber. Então, e Luc Besson é um nome que diz alguma coisa ao realizador? Já tinhas visto alguma coisa dele? Já, mas assim de cabeça apenas um filme, que foi o Leão Profissional. E deve ser o filme mais conhecido dele? Muito provavelmente sim. E embora também não tenha sido há muito tempo que tivesse visto o filme, mas o Leão Profissional foi realmente o que digo logo de caras que vi do Luc Besson. Achei imensa piada depois quando começa a ler também sobre o assunto, mas por exemplo, um dos atores que entra no Quinto Elemento, que é o Gary Oldman, entra no Leão, entra também no Leão, é o vilão também. E achei graça porque estava a pensar, o Luc Besson deve ter algum fascínio pelo Gary Oldman para fazer de vilão, porque são ali 2 filmes em poucos anos. O Leão é de 94, sim, acho é pouco antes, sim. E também faz de mal da fita nesse filme. Tirando isso, já sei que já fez mais filmes, aliás um mais recentemente que também não vi, não sei se é imperdoável se não, mas era o Valerian. Não, isso não é improvável. É melhor que não vejas. Fico já aqui com essa indicação, mas o Leão é aquele que digo mais de caras. E é engraçado que o Gary Oldman neste filme está assim um bocadinho parece o Hitler, não é? Com aquele cabelo e parece que tem um capacete na cabeça. Nós não sabemos muito bem, e o filme não dá pistas, o que é que terá acontecido ao Gary Oldman para ter aquela aparência. Mas inicialmente até era difícil reconhecê-lo por 2 motivos. Primeiro, a aparência, como tu estás a descrever, Rui. E outra ele é um ator britânico. E nós vemos isso, por exemplo, no Harry Potter, como o Sirius Black. Ele tem um sotaque carregadíssimo. Mas ali, no Quinto Elemento, parece uma coisa meio texana. Sim, é isso, exatamente. Até parece assim forçado, mas acaba por ficar engraçado mesmo no próprio papel dele. Sim. Tu falaste do Valerian e por acaso também é curioso essa referência, porque o filme em si não vale a pena, não é? Tem um início giro, mas depois vai por aí abaixo. Eu fui ver o filme ao cinema e tanto porque o Valerian é uma banda desenhada. É uma série de banda desenhada que não só influenciou Star Wars e muitas séries de ficção científica, como também influenciou muito o Luc Besson. E nota-se, eu conheço, não muito, mas conheço alguma da banda desenhada do Valerian. Há algumas ideias ali dos monstros e dos visuais que me fazem muito lembrar o Valerian. E parece-me que o Quinto Elemento era a tentativa dele fazer uma história a Valerian quando ainda não tinha direitos para fazer o filme. Sim. Mas prefiro 10 vezes o Quinto Elemento ao Valerian, porque é um filme que tem erros de casting em todo lado, é um filme que não tem ritmo, que não é interessante. E o Quinto Elemento, se bem que também não acho que seja um filme perfeito, é um filme muito divertido, tem uma história, muito simples, mas que acho que está bem ritmada, e depois tem muitas bizarrias, não é? Tens tipo, por exemplo, o Chris Tucker, que deve ser das pessoas mais irritantes já alguma vez concebidas pela humanidade. Ele tem um papel mesmo a fazer de animador de rádio, não é? Exatamente, aliás, isso, não sei se tiveste essa impressão, se não, mas eu como pessoa que trabalha na rádio, aquilo disse-me bastante, desde logo pela bizarria, como tu estavas a dizer, dos programas de rádio, que fazia soar muito um programa matinal, um programa de fim de tarde, que é preciso estar muito enérgico e estar ali, pessoal, bem. Mas depois, por outro lado, também tinha uma vertente um pouco jornalística. Quando há já quase na reta final do filme, quando há o ataque ao navio cruzeiro, onde a história está quase a chegar ao fim,
e o Ruby Rod, exatamente, a personagem do Chris Tucker, está a descrever o que é que está a acontecer ali, e milhões de pessoas, eles próprios fazem referência nisso no filme, estarão a ouvir o programa naquele momento. E então estava a imaginar, uau, está a fazer aqui jornalismo, está a narrar em direto o que está a acontecer naquele navio cruzeiro. Mas assim, tem muito essa bizarria. E outra coisa que estavas a falar, inicialmente pensava que era uma banda desenhada, porque pronto, a própria história estava-me a fazer muitas vibes de podia ser uma desenhada, pelos vistos não é, acho que é uma história, acho que é um argumento original, argumento original do Luc Besson, e depois quando percebi que não partiu de uma banda desenhada, estava a pensar, mas isto podia ser perfeitamente uma banda desenhada, precisamente pelo ritmo e pela excentricidade e pelas cores e também pelos diálogos leves. E eu acho que o ritmo do filme pode levar as pessoas a dividirem-se em relação ao filme. Por exemplo, eu vi o filme cá em casa com a minha namorada e ela não gostou nada por causa do ritmo e que achou tudo uma patetice. Mas por outro lado, eu acho que aquilo que eu gostei mais do filme nem foi a história, nem foi a aventura, foi aquele lado meio satírico que há no filme, não só com a personagem da rádio, mas com as coisinhas que te vão dando aqui e ali, que acho muito curioso. É tipo como não sei se já viste o Robocop. Não tem nada a ver, mas o Robocop também é um filme que, se não tivesse o lado satírico, seria se calhar não tão lembrado quanto isso. Sim. E o Quinto Elemento não é que esteja tão conseguido na parte da sátira como o Robocop, mas é muito engraçado, não só a ideia do táxi e dele estar a ir perdendo pontos na carta pelas coisas que vai fazendo, como também a ideia do concurso e ele ganhar o concurso forjado e a própria maneira como o apresentador de rádio é utilizado no filme. É engraçado, quer dizer, estamos num futuro distante, não é? Mas, e o McDonald's também, a presença do McDonald's. Exatamente, a presença do mesmo em 2263 ainda há McDonald's. E a própria forma como surge McDonald's no filme, que é basicamente, está a haver uma perseguição. Sim. Estão a tentar apanhar a Mila Jovovich, que ela tenta fugir da polícia e vai parar precisamente ao táxi do Bruce Willis. E quando a polícia passa a mensagem a dizer que há um carro em fuga, estão à procura de uma pessoa, e um dos carros patrulha recebe a mensagem e diz, não, já vamos tratar do assunto, e é aí que surge o McDonald's. E penso, não, estamos claramente isto não faz, primeiro tenho de comer e só depois é que vou atrás da senhora. Mas é um ótimo uso de product placement num filme. Por acaso, acho que um dia tenho de fazer um estudo ou um documentário sobre o uso de marcas em filmes que acho que fazem parte do próprio filme. O McDonald's, tens a famosa cena do Pulp Fiction, não é? Do Quarter Pounder with Cheese. Exatamente, sim. E tens, mais recentemente, não sei se viste o Kingsman. Não, o Kingsman não vi. Mas há uma das cenas principais do filme, que é o encontro entre o herói e o vilão, é em casa do vilão, uma grande mansão, em que o vilão decide, vamos jantar e manda vir McDonald's. E tipo, porquê? Não sei, se calhar foi mesmo só uma maneira de terem mais uns tostões para o filme para terem lá o McDonald's. Não, mas o product placement em filmes, por exemplo, neste, podes fazer até o exercício que é, será que realmente as marcas vão estar com aquele vigor daqui a 300 anos, como no caso do Quinto Elemento? E mais uma vez tenho de trazer à baila o Blade Runner, porque também é um caso em que entram bastantes marcas. Por exemplo, a Coca-Cola. Há lá um anúncio até em neons numa cidade muito escurecida e o anúncio da Coca-Cola surge. E há outra marca que eu não tenho a certeza, mas acho que é a Atari. A Atari acho que também entra no filme. Pelo menos é uma marca de consolas de jogos e de videojogos e acho que essa marca atualmente já não tem tanta visibilidade ou já caiu um bocadinho em desuso. E então, pronto, em 1980, troca o passo, em 82, quando o Ridley Scott pensou no Blade Runner, pensou, bem, se calhar a Atari daqui a muitos anos vai estar. Não, aparentemente não está. McDonald's, vamos ver. Vamos ver. Mas realmente foi... E outra coisa que achei piada é a própria forma como o Luc Besson tenta imaginar como é que será, pronto, neste caso a entrega da comida, mas estamos a falar de um filme passado 300 anos, é carros voadores, cidade assim meio excêntrica, mas
por exemplo, um drive-in de carros voadores. Uma coisa que ele se calhar já não estará a prever tão bem é ter tantas pessoas lá na loja do McDonald's a atender, agora é mais com as máquinas e os quiosques e isso tudo. Portanto, e a própria aparência das mulheres com os vestidos, muitos sentidos que de resto é muito comum ao longo do filme, uma forma de imaginar. Sim, sabes que e além também os ecrãs, né? Os ecrãs que aparecem, aquilo é tudo nada LCD, são aqueles ecrãs analógicos das televisões CRT, mas eu faz-me um bocado de confusão porque é que nos filmes futuristas, o Blade Runner por acaso não, por acaso como tem aquele lado meio noir, até o vestuário das pessoas até é bastante normal, mas no Quinto Elemento e também um pouco a usar o facto do Jean-Paul Gaultier fazer os fatos e etc, mas porquê é que no futuro parece que as pessoas se vestem com toda uma coisa que eu acho que o que vai acontecer é exatamente o contrário. Eu acho que nós vamos ficar tipo como eu estou agora. Eu agora pus uma camisola de uma meia maratona porque estava cheio de calor e tive de mudar de roupa. E estou de calções e pronto, não estou com grande styling de vestuário. Sim, acho que é isso que vai acontecer no futuro. É muito provável que aconteça, que não se imagine tanto, ou não seja tanto... Tantos vestidos vistosos chamam a atenção, mesmo que sejam ridículos, alguns deles são ridículos. Bastante, sim. Mas acho que sim, a roupa casual vai continuar a usar. O teu caso é, por exemplo, o meu também. Hoje, por acaso, está um bocado quente. Devia ter vindo de calções, vindo de calças de ganga. As calças de ganga já estão há não sei quantas décadas e acredito piamente que vão continuar presentes. Portanto, é pouco provável que o filme acerte nisso. Mas realmente os vestidos tanto dos homens como das mulheres no filme é algo que é um exercício muito engraçado de imaginar, mas não sei se será. Outra coisa do filme que eu achei curiosa é o uso dos efeitos especiais, que por acaso eu estava à espera que tivessem envelhecido pior, mas a maior parte deles até resultam bem hoje em dia, não é? Sim. Por exemplo, na explosão no final do filme, a explosão no navio cruzeiro, naquele planeta distante, eu estava a ver aquilo e estava a pensar, não está mal para 2024, olhamos para aquela explosão e acho que já vi explosões em filmes ou em séries feitas mais recentemente e que parecem muito pior do que o que estamos a ver no Quinto Elemento. E depois, não sei se por terem sido usados poucos efeitos especiais, uso de computador para, por exemplo, construir a cidade de Nova Iorque futurista, não sei se foi modelo, se foi com recurso a computador. Eu acho que deve ter sido, pelo menos na parte dos carros a voarem. Não sei se aquilo terá sido uma miniatura e depois... Talvez os edifícios tenham sido feitos... com recurso mesmo a um modelo físico. Os carros eventualmente, certamente não, mas mesmo a própria cidade, tal como a explosão que tinha falado, parece bastante realista mesmo para 2024. E depois também ajuda o facto de terem feito cenas in loco, nos locais, como por exemplo do deserto, que depois até nos próprios créditos aparece, isso feita a referência, acho que é na Mauritânia. Ajuda também a dar também algum realismo a um filme que se apresenta como ficção científica, como algo imaginado 100% pelo realizador, mas dá ali bastante realismo ao filme. Eu estava a pensar assim tu disseste bem que há filmes hoje em dia feitos mais recentemente que se calhar os efeitos especiais, e estava-me a lembrar dos filmes da Marvel, porque há uns que têm efeitos especiais muito a maus para um filme que custa milhões e milhões e milhões. Exato. É estranho, não é? Às vezes até surgem discussões precisamente por isso. Eu gosto muito de andar a navegar no Reddit, nos fóruns do Reddit, sobretudo, e mais um par de botas. Mas fóruns sobre cinema gosto bastante de ir ver com frequência. E não raras às vezes aparecem precisamente discussões sobre isso, que é os orçamentos usados para os filmes, por exemplo, da saga da Marvel, como por exemplo da DC, atualmente são bastante elevados, cada vez mais elevados. E depois no produto final...
não parece que isso seja muito visível. Poder-se pensar que está aqui realmente investimento feito na parte de efeitos especiais, na parte da concepção dos ambientes, dos sítios onde as ações se desenrolam, mas depois não é muito isso que se vê. E depois, claramente, depois as discussões resvalam para a parte do box office e se justifica o dinheiro que é investido nesses filmes para depois os resultados práticos que têm tido, sobretudo no último ano, nos últimos 2 anos. Eu acho que no caso da Marvel também tem muito a ver com a rapidez que eles querem com que os efeitos especiais sejam feitos, e depois isso também faz com que, quanto mais rapidez, pior vai ser o resultado final. O que eu estava a pensar também a ver o filme é que é muito frenético, não é? Tem um ritmo muito alucinante. Sim. Não sempre, mas quase sempre. E eu não sinto que seja de uma forma mal pensada. Não, aquilo está bem deliberado e tu percebes que é para ajudar também a história que está a ser contada. Mas eu, quando vejo um filme assim muito frenético, tem muita coisa, aquilo que eu fico a pensar é o trabalho que aquilo tudo deve ter dado, porque nós achamos sempre que aquilo que é muito fácil de ver também é fácil de fazer, e não é, muito pelo contrário. Acho que exige um trabalho redobrado por causa disso, porque tens de estar com atenção a muita coisa, há muitos pormenores, e acho que isso o filme... nisso o filme resulta, quer dizer, acho que pronto, a história é o que é, e vem lá com muito parlapié esotérico sobre o significado daquelas como é que se diz, aqueles sólidos que parecem, são triângulos, são pirâmides, só que cilíndricas ou whatever. Sim, os elementos, sim. Mas só que, por exemplo, há uma coisa que me faz um bocado de confusão, que eu sei que é de propósito, mas por que raio é que ela, de facto, sobreviveu a mão dela? Tipo, ela não sobreviveu, não é? Sobreviveu a mão dela. Sim. E eles reconstruíram-na através da mão. Como é que ela continua a ser válida enquanto Quinto Elemento se não é o original, é uma cópia? É uma daquelas partes que eu concordo perfeitamente contigo. Há muitas pontas soltas ao longo do filme. Essa parte foi uma delas. Acho que o filme tenta dar algumas pistas sobre isso. A parte de ter... a parte da mão ter não sei quantas ligações de ADN. Muito mais complexas, sim. Mas a questão é que não é o original, percebes? É uma cópia. Sim, é uma cópia. Há muitas pontas soltas no filme e eu tenho de confessar que... pronto, obviamente... agora gostaria de ter visto este filme no cinema também, porque o nível de som e assim era espetacular. Mas eu, quando estive em casa a ver o filme, por uma ou duas vezes tipo, parei, voltei para trás só para perceber um bocadinho melhor a história, porque havia ali partes, sobretudo das camadas de violões que há no filme. Já podemos ir lá se houver oportunidade para isso, mas eu tive de voltar para trás. Essa parte da reconstrução, embora não tenha sido uma delas, mas à medida que, depois de ter visto o filme, comecei a pensar melhor no que é que tinha visto, e foi precisamente... ela era um ser extraterrestre e depois foi concebida para ser humana, conseguiram concebê-la para humana. Por exemplo, eu não fiquei assim um bocado perdido. Ela era um ser extraterrestre, mas de alguma forma conseguiram, durante a reconstrução, depois de terem resgatado apenas uma parte desse corpo, terem conseguido torná-la um ser humano, e aparentemente um ser humano perfeito. Foi uma das partes que eu, depois de ter visto o filme, ao fim de algumas horas e alguns dias, estava a pensar, mas foi isso, como é que aquilo se processou? Pois, porque imagina, as 4 peças que simbolizam os 4 elementos têm de ser aquelas, não podes ter uma réplica delas. Porque é que ela, que é supostamente o quinto elemento, a parte mais fundamental daquele jogo todo, basta tu teres uma cópia dela? Ou seja, acho que era muito mais fácil o filme dizer que a nave tinha sido atacada e tinham-na encontrado e curaram-na e etc. Acho que é um bocadinho... Já para não falar de que é ainda mais rebuscado ela cair de propósito no táxi do Bruce Willis, não é? Exatamente, sim. Mas pronto, isso são aquelas... Já o hollywoodesco. Sim, são as cedências que tu fazes quando estás a ver um filme. As cedências de lógica e daquilo que se chama a suspensão da descrença. Aliás, até queria contar-te outra parte que também ao início não estava a perceber, e ainda não percebi muito bem ao certo, que era o ser, no início do filme,
a parte inicial do filme no deserto acaba lá no sarcófago e creio que um dos seres extraterrestres, os guardiões dos elementos, ficou lá no eu acho que ficou mais do que um, sim, que entraram vários, sim. Entraram vários, mas depois não conseguiram sair, aquilo fechava. Pois. E depois voltam lá, passados 300 anos, sim. 300 anos, e está tudo desimpedido. Sim. E o que é feito daqueles seres que surgem no início do filme? De facto, não tinha pensado nisso. Sim. Essa parte passa tão depressa que, pronto, depois foi outro episódio que, depois de ter visto o filme, começa a pensar mais, mas espera, pronto, é mais uma ponta solta, mais algo que, não sei se fazia parte do argumento original, se não, se o objetivo era mesmo esse, mas ajuda a conceber um bocado a ideia daquilo. É muito frenético, às vezes caótico, embora 2 horas de excelente entretenimento. Aliás, é um daqueles filmes que, digo-te mesmo, se fosse para ver ao cinema, estava ali 2 horas, sem pensar em mais nada, era mesmo focado, será que eles vão conseguir? Será que vão conseguir resgatar os elementos? Pronto, a nível de entretenimento, espetacular. Foram 2 horas bem passadas. Sim, não, eu concordo. O filme, e tu já referenciaste, e eu reforço que eu também adorava ter visto o filme no cinema. E não é dos filmes de ficção científica mais parvos que eu já vi na vida. Já vi alguns muito piores. Mas, por exemplo, também tem de descambar na coisa do amor. Que é aquela coisa também do Interstellar e de outros filmes, que é o Love Conquers All, que eu acho que é um bocado pronto, para mim foi super previsível, porque eu estava aqui a ver o filme. Pronto, é o amor é a resposta para tudo, e pronto, e acho que no meio de tanto parlapia científico ou esotérico ou etc, de repente a resposta ser aquela, eu entendo, mas pronto. Eu acho que aquilo é parte do amor, porque pronto, o amor acaba por surgir em muitos filmes aqui. Não, claro, e na vida, é normal. E na vida também. Até surge de uma forma subtil. Tu consegues logo perceber que vai ali acontecer alguma coisa, quanto mais não seja pela história do Bruce Willis. Sim. Está ali um bocado, parece uma cena a Taxi Driver, está ali a viver sozinho. Exato. Tem um táxi também, daí a lembrar-me do Taxi Driver. A mãe liga-lhe, nunca vemos a mãe, a própria mãe, acho eu, é que levanta um bocado a ponta do véu, e depois também na empresa onde ele trabalha de táxis também levanta ali um bocado a ponta do véu do que é que terá sido a vida pessoal dele. Sim. Pronto. Depois é aquela parte de filme, não é, que surge a Mila Djokovic em cima do táxi dele, e pronto, ele até faz uma referência antes disto acontecer, que é não sei se estava à procura de um ser perfeito ou estava, pronto, e surge a Mila Djokovic e pronto, está aqui a cena é mesmo a filme, dificilmente vai acontecer na vida real, embora possa acontecer, mas sim, na parte do amor acaba também por estar aqui bem presente. Mas ela não é Mila Jovovich ou é Djokovic? É que Djokovic acho que é um jogador de futebol. É capaz de ser Mila Djokovic, agora que... Não, eu acho que estás a dizer Djokovic, acho que é Jovovic. Jovovic é Sim. Exatamente. Mas foi giro, porque Djokovic é um jogador de futebol. Mas não sentiste que a voz da pessoa era claramente de alguém que não tinha idade para ser mãe do Bruce Willis? Sim. Parecia mais aquela amiga que temos aí, que confidenciamos e que estava a fingir que era mais velha do que... Era mais velha, sim. Não era propriamente uma voz de alguém que eu associasse também mais a mais com a experiência de vida que o Bruce Willis aparentemente terá no filme, já ter sido casado, e então pronto, aparece ali uma voz assim um bocado jovem realmente, e não soa nada da mãe. Outra coisa também que eu achei muita piada no filme é o gato do Bruce Willis, que parece que é um gato ou gata, já não tenho a certeza, mas o gato parece que ficou estupidificado pela televisão, porque há um momento em que ele fica, olha, eu achei um piadão àquilo, não sei como é que eles fizeram, mas é que o gato está mesmo a olhar fixamente para a televisão. Eu acho que é na parte do anúncio, daquele anúncio dos croquetes. Sim. Não é? Que tem depois um concurso que acaba por fazer com que Bruce Willis e a Mila Jovovich, agora disse bem, vão para o cruzeiro,
Eu acho que tem a ver com croquetes. Sim. Não a parte da música do PZ, que agora me está a vir à cabeça. Os croquetes. Mas pode ter a ver, se calhar estava a pensar em comida ou algo assim, mas também chamou a atenção, de facto. A casa lá está, como é um filme de ficção científica, mais uma vez tenta-se imaginar o que é que será a casa do futuro. Parte dos TRT já falámos aqui, pronto, claramente ao lado, mas uma coisa que achei piada é realmente ter uma casa bastante pequena onde cabe tudo, em que se fala atualmente de crise de habitação e nós vemos às vezes noutras zonas do mundo malta a viver em apartamentos bastante pequenos. Acho que aí Luc Besson terá acertado na parte de como é que será uma casa do futuro. E esta é uma das partes do filme que tem várias que eu estava a ver e estava a pensar. Nós discutimos atualmente algumas coisas que são ali faladas assim superficialmente. Um exemplo que te posso dar é quando o padre Vito Cornelius tem o primeiro encontro, aliás o segundo, com o Gary Oldman, o Zorg, e que ele diz para o Zorg que tu és o responsável por todo o mal, ou contigo só há mal. E ele dá ali um exemplo, parte um copo, surgem não sei quantos mini-robôs, parecem os robôs aspiradores que existem atualmente, e começa a contar ali uma história para estes robôs terem aparecido, estarem aqui a trabalhar, e assim houve muitas pessoas que ajudaram à concepção deles, à construção, e assim famílias que estão dependentes das pessoas que fizeram estes robôs. Portanto, há famílias que estão dependentes destas pessoas, precisam de trabalho. E estava-me a lembrar, por exemplo, da quantidade de vezes que se fala atualmente de inteligência artificial a vir a substituir os trabalhos. Foi algo que me chamou logo a atenção, e pensar, olha, isto é realmente algo que só atualmente, que é a eliminação de postos de trabalho, e o Zorg traz aquele tema, mas não tem nada a ver com isto, mas foi uma coisa que nós vamos buscar a temas e a coisas que estão a acontecer atualmente, e então foi uma coisa que achei piada. Sim, acho que a inteligência artificial, mais ou menos nesta altura, estava a dar que falar por várias razões no cinema. Acho que o AI do Steven Spielberg não é muito depois disto, é 99 ou 2000. Sim, 2001 acho eu, mas sim. Eu acho que o único debate que é verdadeiramente novo nesta questão toda da inteligência artificial é a intromissão na parte criativa, não é? De repente dizerem que já há uma plataforma de streaming para séries feitas por inteligência artificial e whatever, e o Tyler Perry nos Estados Unidos desistiu de comprar um estúdio dele porque os filmes viu os avanços da inteligência artificial e achou que aquilo não ia fazer sentido. Bom, esse é um debate em que eu pessoalmente prefiro não entrar porque acho que é inútil, ou seja, se amanhã tudo for feito por inteligência artificial vai ser, independentemente do que eu acho ou não, portanto não vale a pena. Pronto, fico triste de algumas coisas, mas, como acredito que tu também, mas a questão é se há pessoas que vão chegar a casa e vão querer fazer um filme com o ator e a atriz tal, com uma história assim, e está feita à noite deles. Pronto, isso diz mais das pessoas do que propriamente a inteligência artificial, acho eu. E é impressionante os passos que têm sido dados, e é muito difícil um bocado acompanhar os progressos que têm a mim também. A inteligência artificial, que é, por exemplo, pensar que um argumento como o que o Luc Besson pensou quando era jovem, quando fez este Quinto Elemento, se calhar hoje em dia tu metes uns inputs no computador e dizes, olha, faz-me uma história mirabolante como a do Quinto Elemento, mas por exemplo um ChatGPT ou qualquer outra aplicação que surge possa criar ali uma coisa, e não tiveste, tipo, não foste tu que imaginaste. Sim, mas a questão é essa, é que na verdade a máquina também não está a imaginar nada, ou seja, se calhar o passo final da inteligência artificial vai ser quando ela conseguir imaginar por ela própria, porque para já o que ela faz é pega em todas as referências do que já foi feito, mete-as na batedeira para sair aquilo que lhe interessa que saia. Mas agora, acho que o que faz a diferença de qualquer filme
É o toque humano também do erro, das coisas que não fazem sentido, de uma visão muito própria do mundo, que acho que aqui se nota que há coisas de ficção científica que só o Luc Besson poderia pensar, que não são rotineiras. Porque, o quê, por exemplo? não, os visuais, o ritmo sim, do filme, porque a minha questão com a inteligência artificial é, se a inteligência artificial conseguir fazer filmes como os blockbusters que estão a ser feitos agora, também diz mais dos blockbusters do que de inteligência artificial, porque é a dizer, e acho que isso se calhar vai ser uma nova unidade de medida no futuro, que é, este filme poderia ter sido escrito pelo ChatGPT, que é, quando tu tens uma coisa que é o beabá, que não te leva a lado nenhum surpreendente, em que estás completamente conformado a ver um filme, é porque se calhar a própria indústria criativa se retraiu para fazer uma coisa que agrada ao mínimo denominador comum, que não arrisca, que etc. E, portanto, isso lá está, mais uma vez, diz mais das pessoas e da nossa relação com os filmes do que da inteligência artificial em si. Sim. E o que eu quero acreditar, e desculpa estar a falar disto, mas o que eu quero acreditar é que a inteligência artificial vai ser uma justificação para todos termos de ser mais criativos. E não ficarmos satisfeitos com a coisa mais básica que nos aparece à frente, acho eu. Porquanto muito podemos pensar que a inteligência artificial e os motores que existem atualmente geram conteúdos, mas são com base em coisas que já existem. Exato. E aí concordo contigo na parte de não, é preciso ir mais além e ser mais original e se calhar acredito que as pessoas vão sentir a diferença e vão perceber que não, isto não é algo que metes realmente na Bimbi, por exemplo, e sai chapa 5. Mas é que eu acho que é isso, quer dizer, quando tu tens um grande estúdio de Hollywood a dizer que quer fazer um remake do filme tal, que agrade a este público, àquele e àquele, que tenha referências a isto, que tenha uma pitada de nostalgia aqui, isso são ingredientes que também podes pôr no ChatGPT para fazer um guião. E lá está, se não dás permissão para uma equipa fazer algo original, algo próprio, que até pode agradar às pessoas por causa disso, então aí também estás a ser muito contra a criatividade, tal como eu acho que é contra a criatividade quem teve a brilhante ideia de fazer esta coisa toda à volta da inteligência artificial, a escrever filmes e livros e etc. E a fazer imagens, e há toda agora a polémica dos artistas a saírem das redes sociais, porque supostamente agora as redes sociais vão usar tudo aquilo que tu publicas para treinar a inteligência artificial. Mas, por exemplo, eu acho que um filme como O Quinto Elemento, que é bastante mainstream, acho que apesar de tudo não seria feito hoje, porque não só não vem de nenhum material de origem que tu conheças à partida, não é de um super-herói, não é de uma banda desenhada, é influenciado, mas não é uma coisa original. Sim, vai buscar coisas aqui e ali, mas a base da história é original. E acho que hoje em dia não só era muito impossível que fosse feito, como tivesse sucesso. E aliás, o Valerian, o filme que o Luc Besson fez, acho que não teve sucesso, também o filme não é bom, mas a questão é que também foi uma produção europeia a tentar chegar a um público internacional e não conseguiu, apesar de ter aquele material de base, que não é a banda desenhada mais famosa do mundo, mas é uma banda desenhada que dentro do núcleo da banda desenhada tem bastante impacto. Mas é engraçado que dá quase que pensar que se calhar havia mais probabilidade de cair com um estrondo o Quinto Elemento do que o Valerian, quanto mais não seja porque partia de uma base sólida, pelo menos uma banda desenhada, não é? Sim. Mas é que tudo falhou ali, os atores não são bons, a cena inicial é muito boa, que tem o Life on Mars do David Bowie, se eu não estou em erro, mas todo o resto do filme é flat, ou seja, não te propõe nada. E o Quinto Elemento, não é que eu tenha adorado, mas reconheço um imaginário, a construção do mundo, e entretenimento, não é? Sim. Que é bem feito e que lá está, tem uma estrela, não é? E o Bruce Willis se chama por causa disso. E na altura estava na moda de cima, tinha passado poucos anos do Pulp Fiction. E dos 12 Macacos também foi mais ou menos na mesma altura. E estava prestes a surgir, creio eu, o Sexto Sentido, portanto era ali o Bruce Willis a tentar fazer os papéis um bocadinho diferentes do Die Hard, do Assalto ao Arranha-Céus e assim, mas estava na moda de cima. E o Gary Oldman também, um ator camaleão, na minha opinião, porque tanto faz de Sirius Black no Harry Potter, como faz do
polícia no Batman. Sim. Depois faz de vilão nestes 2 filmes do Luc Besson, pá, um artista camaleão. Sim, verdade. É um grande ator. Eu gosto muito do facto da Mila Jovovich não conseguir falar em grande parte do filme, ou falar inglês. Depois, às tantas, no fim, eles põem-na a falar e ela diz que aprendeu muito rapidamente. Pronto, é daquelas cedências que tens de fazer de credibilidade. Mas gosto muito da personagem dela. Nós não sabemos muito bem como é que ela está a aprender tão rapidamente quando tu vês que ela está, por exemplo, tem uma espécie de enciclopédia digital e está na letra A. Diciopédia, lembras-te da Diciopédia? Diciopédia. Tive pelo menos 1 ou 2. Era a Wikipédia da altura, muito completa, e ela devorava aquilo no filme. E de um momento para o outro já está na letra X ou W, ou sim, o que é que é. Sim, que ela depois no fim vai até à letra W e vê War e vê que todas aquelas imagens. E eu achei por um momento que o filme ia acabar mal, que ela ia recusar-se a fazer aquilo. Se calhar se fosse o filme feito agora, bom, mas a gênese não era mesmo, porque a ideia era ser tudo acabar bem e ser em registro ligeiro e de comédia. Sim. Mas acho que se fosse em 2024... ou talvez houvesse essa hipótese de isto está tudo a correr bem, vamos salvar o mundo e não sei o quê, mas depois de um momento para o outro, mas espera aí, isto está tudo em guerra. Sim. Isto é na Ucrânia, é aqui, é ali, não sei o quê. Não, nada disto faz sentido, a humanidade vai acabar por se extinguir ela própria, então o filme acaba ali, não há salvação para ninguém, o planeta acabou o filme. Era um final muito pouco mainstream, mas apreciava-se assim fosse, mas gostei do final como está. Se bem que aquela coisa deles estarem depois a comer-se dentro da cápsula fez-me lembrar uma coisa que não tem nada a ver, que é um dos filmes do 007 com o Roger Moore, que é o da Lua, Aventura no Espaço, que também acaba... Pronto, os filmes do Roger Moore não são para levar a sério. Certo. E acabam quase todos com ele a comer a Bond Girl enquanto devia estar a trabalhar. E acaba também com ele dentro de uma cápsula e a fechar a... Não é propriamente o cenário mais paradisíaco. Estão ali mesmo enfiados numa cápsula. Ainda por cima há pessoas a ver. Parece algum programa de televisão, uma Playboy ou assim. Mas sim, acaba ali de uma maneira que... Pronto, ok. Tudo está bem quando acaba bem, mas um bocado clichê. Muito. Eu gostei muito também da caracterização dos monstros. Acho que aquilo pareceu-me real, não CGI, porque acho que na altura, se fosse em CGI, não era tão credível. Sim. Mas achei muita piada aos monstros. Sim. E no início, pronto, daí estar a dizer que não sei quando tu viste o filme, se estavas a perceber ao início que havia ali dois tipos de monstros. Havia os guardiões dos elementos. Sim, que são aqueles que são muito grandes e têm a cabeça muito pequena. Exatamente, grande e cabeça muito pequena, parece que têm armaduras metálicas e sim. E depois é que me percebi, espera aí, isto é o outro grupo, inicialmente os de armadura parece que são vilões, mas não, na verdade estão ali a guardar os elementos. Os outros monstros mais já sem as partes metálicas, mas com o corpo assim mais, a cara mais flácida e assim, e aí é que não, estes é que são realmente os vilões. E tens ali várias camadas de vilões. O Zorg, por exemplo, está ali no meio, não é? Primeiro tens o mal, sim, que é o tal bola redonda de fogo negro, um planeta, que até fala, daí estas bizarrices. Tens o Zorg, que parece que é tipo um intermediário, ou está a representar esse mal no planeta Terra, e depois tem ali um grupo de soldados, que são os tais monstros, tem-se aí, que depois também acabam por se tornar... Aliás, eles já são vilões, mas depois surge ainda mais uma camada, que é quando se viram para o Zorg. Portanto, sim, tens ali uma espécie de escadinha de vilões. E então, também... ao início não estava a perceber muito bem. Eu disse, espera aí, então este é mal, mas está contra este. Assim, mas depois, às tantas, à medida que o filme avança, vais percebendo o que está ali a acontecer. Por falar em bizarrias, uma das coisas que eu mais achei graça no filme foi
quando aquela cena toda na ópera que é muito frenética, porque está o Chris Tucker a andar de um lado para o outro, a fazer uma espécie de emissão, e de repente para tudo, vai começar o concerto, e eu não consegui não partir-me a rir por causa do contraste, que tinhas uma música super agressiva, super pop e não sei o quê, e de repente para tudo, fica tudo muito tranquilo, estamos a ouvir ópera, e esse contraste auditivo foi engraçado. Mas gostei da ideia de ser a cantora da ópera, a guardar dentro dela. Aquilo deve ser horrível, porque aquelas coisas eram grandes, mas ela guardou lá as 4 peças. Eu não faço ideia como é que aquilo terá acontecido, não sei até que ponto é que aquilo não estaria já planeado que ela iria morrer, porque de outra forma como é que o Bruce Willis, o nosso herói, conseguiria resgatar os elementos que eram importantes para o desfecho do filme. Mas escolheram um sítio muito estranho para ter os elementos, já para não falar que era anos-luz de distância. Estamos a falar de narrativa que acontece na Terra, mas também noutro planeta. E então tudo muito estranho, tudo muito bizarro, mas quase que parece que aquilo estava feito para o navio cruzeiro ia ser destruído, a cantora de ópera ia morrer. Porque de outra forma não há explicação possível, tal como não parece haver explicação para outros pontos que já falámos aqui. Como é que aquilo acontece? Sim, não, e se há uma coisa que este filme mostra é que há filmes em que tu não podes pensar muito no que estás a ver, e não no sentido de estás anestesiado a ver alguma coisa e não podes pensar no assunto, mas neste caso tu tens de envolver-te no mundo, e se te envolveres vais encontrar de facto coisas que quem não se envolve não vai encontrar. É claro que depois pensas na história e pensas nestes pormenores todos e não faz a porra de um sentido, mas de certa maneira este tipo de histórias também têm o seu gozo aí, não é? Sim. As ideias que propõe e não a real consequência daquelas ideias. Sim. É mais um daqueles casos que enquanto estava a ver o filme não estava a pensar muito nisso, porque... É só a posteriori que a coisa... Exatamente, é só a posteriori, porque enquanto estás a ver, lá está, é um daqueles filmes que tem o poder de te prender, pelo menos a mim prendeu. Sim. É mesmo um daqueles casos, olha este filme e não sei o quê, vê que é interessante, não vou ver nada sobre isso antes de ver, e logo nos primeiros minutos, ok, isto é interessante, e depois vês todo aquele visual, desde a cidade, desde as cores, os próprios diálogos, os vestidos, a banda sonora também. Ao contrário do que se possa pensar num filme de ficção científica, estavas a falar do Star Wars, tem muita orquestra, estamos a falar do Blade Runner, que é do Vangelis, que eu adoro. Sim, a banda sonora é fantástica. Blade Runner e ali parece que é... Lá está, estávamos a falar do programa de rádio do Chris Tucker, e aquilo parece que é uma rádio a tocar. Sim. Ainda por cima uma rádio de tipo... M80. Tipo M80, que vai desde daqueles beats muito anos 90, que nota-se perfeitamente que é o que se fazia de pop nos anos 90, mas depois é tipo uma rádio com M80 ou RFM, que é uma mescla, e depois de um momento para o outro, música clássica com aquele concerto. Quem fez a banda sonora é o Henrique Serra, que fez muita coisa com o Luc Besson, e eu há pouco tempo vi um filme do Luc Besson e com a música dele, que não é um filme muito conhecido, vi porque tinha aqui em casa, e é um filme curto, que se chama Subterrâneo, que não é um grande filme, e não é melhor que o Quinto Elemento, mas também tem essa banda sonora, que ele começa com um tema... Parece saído o filme é dos anos 80 e tudo o que tu vês de anos 90 no Quinto Elemento há de anos 80 no Subterrâneo. A banda sonora é tipo super e o filme tem uma coisa muito engraçada. O protagonista é o Christophe Lambert, que é o do Duelo Imortal, aquele de cortar a cabeça. Só que ele aqui está com um cabelo loiro que parece que fez uma fusão do Dragon Ball. E é muito curioso o filme, porque lá está, também é muito bizarro. E o Luc Besson já também fez muita porcaria, mas quando ele acerta consegue dar qualquer coisa muito própria, além de ser uma pessoa um bocado questionável, porque acho que gosta de meninas menores e tal, mas pronto, isso também é outra... Seria mais uma longa história. Mas não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar em relação ao filme. Eu tenho uma, desculpa, sim. Que vi agora aqui apontada, que gosto da forma como em certas cenas a montagem junta duas cenas diferentes através dos diálogos.
Sim, que se coincidem. Acho isso muito engraçado. Tens muito, aliás, acontece acho que 2 vezes ao longo do filme e exatamente, achei imensa piada, que é quando o Zorg, acho que por 2 vezes tenta ter os 4 elementos, Sim. Fogo, ar, terra e água, há uma mala, uma caixa onde esses elementos estão guardados. Ele por 2 vezes tenta ficar com a caixa, abre a caixa e percebe que não estão lá. Mas nós, ao vermos isso, está a acontecer outra parte, está a acontecer outra narrativa ao mesmo tempo. Sim. E está ali entrecruzada, que é, por exemplo, não sei se é exatamente isto que aconteceu, mas para dar um exemplo imagina a pessoa que ficou sem a caixa porque foi roubada pelo Zorg, estar a contar que, olha, ele roubou-a, mas aconteceu, mas afinal estão ali, não sei o quê, e está o outro no outro lado a dizer, não estão aqui. Exato. E então por 2 vezes tem isso, e é mais uma daquelas partes em que dá ali uma dinâmica, juntamente com a música, que acho que também está ali presente, está muito frenético e muito eletrizante. Acho que é daquelas coisas que dá imenso ritmo aos filmes, não percebendo muito de cinema, mas não é muito cinema, sim. O que interessa, sim. E é, por exemplo, aqueles toques como o filme estava-me a lembrar de estares a falar nisso, que é o Carrie do Brian Palma, em que ele divide o ecrã ao meio. Exato, e estão a acontecer 2 coisas em sítios diferentes do pavilhão onde está a acontecer a ação. É outra forma de dar ali ritmo à coisa, e eu fiquei bastante interessado, bastante vivido a ver aquilo. É uma maneira diferente de contar histórias. Mas tens mais alguma coisa a acrescentar em relação ao filme? Que, entanto, já vamos em bastante tempo. Não, de certa forma não, acho que vale a pena ver. Aliás, eu conheço mais por exemplo, em pessoas que não tenham visto ainda o filme, basta só dizer olha, ver que é capaz de valer a pena, como uma das conversas que nós tivemos. Sim, não, é daqueles filmes que eu aqui no Imperdoável ponho tipos de Imperdoável muito diferentes, ou seja, tenho o primeiro, que é o Resgate do Soldado Ryan, que toda a gente tinha visto. E este, eu não sei se toda a gente viu, mas é um filme que pelo menos na minha cabeça esteve presente desde sempre, e eu conheço muitas pessoas que o viram, e talvez por ser muito popular e ser um dos marcos da carreira do Luc Besson, coloquei-o aqui como Imperdoável. Mas pergunto-te se para ti esta ideia de Imperdoável faz sentido, e se tens algo imperdoável que queiras confessar ao mundo. Por acaso, antes de vir para aqui, eu estou a ter uma branca neste momento, é que eu estava a pensar filmes imperdoáveis. Imperdoável, no meu caso, não tenha visto. Agora, por acaso, não me está a ocorrer nenhum. Eu vou-te dizer 2 que já passaram por aqui que são mesmo flagrantes: o Padrinho e o Casablanca. Já vi os 2, okay, mas por exemplo o Resgate do Soldado Ryan nunca vi. Nunca viste, então podia ter convidado para esse episódio também. Exato, Resgate do Soldado Ryan nunca vi. Tal como, por exemplo, estavas a falar. Agora para o final é que já fico mais nervoso e estava a lembrar-me de filmes e agora não me está a ocorrer nenhum. Mas dos que passaram pelo podcast? O Último Tango em Paris. O Último Tango em Paris também não vi. Ok, pronto. O Último Tango em Paris também não vi. Um mais recentemente, não sei se é imperdoável se não, mas eu adorava ter ido ver o Dune Parte 2 ao cinema, e já estou em falha. Espero que voltem a pôr o filme no cinema. Quando estrear o terceiro, eles voltam a pôr os dois. Voltam a pôr os 2 no cinema. Mas pronto, eu por acaso não gostei muito do segundo, gostei mais do primeiro. Já não és a primeira pessoa a dizer isso. Já tenho Acho que o segundo tem um problema de ritmo que é... Eu já falei com várias pessoas e a maior parte não concordou comigo, mas eu sinto que a cada cena o filme está-te a criar uma expectativa muito grande. A cena que tu vais ver agora, vai ser a melhor de sempre. Mas só que é isto o filme todo. Tu levas, e eu às tantas, a meio do filme já estava cansado, porque não me deixam que as coisas fluam. Estão-me sempre a tentar dizer que o que eu estou a ver é muito bom. E pela música, pelo peso, pela carga,
Acho que o final do filme é muito bom e há coisas muito interessantes no filme, mas acho que o primeiro está um bocadinho mais equilibrado. Pronto, era isso mesmo. Eu vi o primeiro e o filme para numa altura em que deixa-te mesmo com vontade de continuar a ver o resto. Mas, por exemplo, eu vivo numa casa partilhada com tenho mais colegas de casa e 2 deles foram ver o filme ao cinema. Na altura não pude ir, estava a trabalhar, e disseram precisamente o mesmo. Disseram que, não, eu saí mais entusiasmado a ver quando saí da sala de cinema no primeiro do que propriamente no segundo. Não sei se foi por ter as expectativas muito altas para o que esperava, não só ao nível da história. Eu, por exemplo, não li, e os meus colegas de casa também não leram os livros, mas também da parte visual. Sim. Mas não ficaram tão entusiasmados como o primeiro filme. O Dune, eu comecei a lê-lo há uns anos e li a versão portuguesa e passados 80 ou 90 páginas desisti, porque é daqueles livros em que tudo é explicação, ou seja, os diálogos são explicação, a descrição é explicação, ou seja, estão sempre a metralhar com história. Só que as personagens depois também são meros joguetes da história, ou seja, aquele não tem grande profundidade, e eu admiro a construção do mundo do Dune, mas quando estou a ler um livro também gosto de ter um certo gosto no que estou a ler, e aquilo foi uma tortura. E parei, e depois vi o primeiro Dune e fiquei muito satisfeito, porque ele pega, parte do primeiro filme é parte do livro que eu li, e ele conseguiu tornar aquilo muito mais comestível do que é no livro. Portanto, é isso. Tu não consegues imaginar, por exemplo, não consegues imaginar quando estás a ler o livro um cenário, ou pelo menos é muito difícil. Ele não te deixa imaginar. É tão descritivo que... Nem é questão de ser descritivo, é todas as cenas de diálogos são diálogos que estão a fazer avançar a história, ou seja, todos os diálogos são história, são plot. Não temos todos aquelas partes assim mais corriqueiras. Exato, todos os pensamentos são plot, é tudo plot, ou seja, as personagens não têm densidade nenhuma, pronto, e é isso, não há grande prazer naquilo a não ser constatares que ele construiu uma coisa muito dele e tal, mas como livro não é muito interessante. E já percebi que há muita gente também que sente o mesmo que eu, mas quando eu assumi em público que tinha abandonado o Dune, levei na cabeça de muita gente, mas não consegui. Olha, tu falaste do Blade Runner e pergunto-te, assim, mais algum filme de ficção científica que tenha marcado muito? Eu também gosto muito do Blade Runner, e ainda outro dia pensei em revê-lo outra vez. Assim, de repente, mais uma vez, não me está a ocorrer. Por exemplo, o Star Wars, acho que não me ficou na cabeça, não consegui gostar da história, embora tenha visto 6 episódios. Ui. E até nem foram pela ordem certa, ok. Confesso. Eu vi os 3 originais, o 4, o 5 e o 6. O 5, já vi há um porradão de anos, mas o 5 na altura impressionou-me bastante, porque é daqueles filmes que infelizmente tu já vais ver sabendo o que é que acontece, não é? Look, I am your father e não sei o quê. Mas mesmo assim fiquei muito impressionado com o filme e com a densidade do filme. Mas fora isso também não me diz grande coisa Star Wars. Sim, não me puxa. Não cresci com Star Wars. Não, também não. E, por exemplo, o Blade Runner já gostei muito mais do filme. Outro pode ser um bocado clichê, ou talvez não, mas o Interstellar, por exemplo. Apesar do Love Conquers All no fim. Apesar do Love Conquers All no fim. E dela se chamar Murphy, não te esqueças que ela se chama Murphy, porque a Lady Murphy é muito importante para este filme. Exatamente, não. Acho que vale bastante a pena e gosto bastante do filme. Pronto. Olha, então acho que ficamos por aqui, Pedro. Obrigado. Obrigado eu também pelo convite. E pronto, quando vires o Resgate do Soldado Ryan, avisa. Depois a gente volta a falar na rádio. Depois de filmes imperdoáveis que vou fazer a lista, que agora me vou lembrar, por causa de não é muito normal. Enquanto estar a ser entrevistado, normalmente o jornalista é quem conduz as entrevistas, e então às vezes os nervos surgem com mais facilidade. Não, mas saíste bem. Okay. Olha, mesmo para acabar, uma piada que uma piada daquelas dignas de programa da manhã. A personagem da Mila Jovovich chama-se Lilo, não é? O próximo filme dela vai se chamar Lilo e Stitch. Ok, pronto, acho que fica bem. Acabamos assim.